Segunda Reis, então, capítulo 22, vamos ler a partir do verso 1. Vai deixar sua Bíblia aberta em Segunda Reis, que nós vamos estudar esse capítulo aqui. Segunda Reis, capítulo 22, verso 1, diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Só até aí, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para dar início a mais esta palavra. Senhor, pela sua graça e misericórdia, mais uma vez nós estamos aqui reunidos com o único propósito, meu Deus, de ser quebrantados pelo Senhor, de mais uma vez o Senhor nos instruir a respeito do seu santo livro, a sua santa palavra. A sua palavra que está muito acima do nosso conhecimento, muito acima da nossa capacidade até de compreender toda a plenitude dela, tamanha a sua profundidade. E também diante de tudo que nós vimos aqui nesses dias, Senhor, quão privilegiados nós somos por ter esse livro à nossa disposição. Que o Senhor, meu Deus, traga temor e reverência a cada um desses corações, para que todos aqui possam redescobrir novamente a sua palavra. Sua palavra que muitas vezes é negligenciada, colocada de lado e não dada a devida importância que o Senhor mesmo deseja que ela tenha. Que o Senhor nos, então, dê corações de fato que valorizem essa palavra. Faz dela também, nessa noite, como uma espada de 2 fios que penetra até o mais profundo da alma e vai ali nas juntas e nas medulas, Senhor. Faz dela, nessa noite, como um martelo que esmiuça a penha, para quebrantar aqueles corações mais duros, os mais críticos, os mais resistentes. Que ninguém hoje esteja, meu Deus, resistente à sua palavra, ninguém consiga resistir à tua voz. Que o Senhor fale conosco, meu Deus, e que possamos mais uma vez ser edificados e transformados pela única palavra que pode nos transformar nesta terra, que são as suas palavras. Fala conosco pela sua abundante misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos vivido um tempo onde nós temos acesso a muitas vozes, a muitas verdades e a muitos posicionamentos. Existem muitas vozes que nós ouvimos nos noticiários, no YouTube, nas mídias sociais e tantas pessoas passando conhecimentos, dizendo-se detentoras da verdade e dizendo-se detentoras de posicionamentos diferentes. O povo de Deus, em meio a isso, em meio à grande quantidade, também à vasta quantidade de posições teológicas e de denominações, o povo tem ficado muito perdido. Sem dúvida nenhuma, no mundo onde impera o relativismo, que é o relativismo? Relativismo é uma corrente filosófica onde todo significado é relativo. Nada detém uma verdade. Toda verdade no relativismo, ela é relativa. Não existe uma verdade absoluta. No relativismo não existe o bom ou o mal, o certo ou o errado. O relativismo, o certo, depende do contexto onde você se encontra. O mal depende do contexto onde você se encontra. O certo também depende do contexto. Para o relativismo, você mentir em determinadas circunstâncias está certo. No relativismo, você adulterar, dependendo do contexto que você tiver, dependendo da cultura onde você for condicionado, dependendo de onde você viver, não tem nenhum tipo de problema. Essa é a corrente filosófica que mais domina hoje as mídias sociais, a televisão, é esta que é o relativismo. Você vê isso na própria narrativa que nós estamos vendo recentemente na Ucrânia, na guerra. De um lado nós temos a Rússia dando ali as suas verdades por que pode invadir. Do outro lado você tem a Ucrânia
dando as suas posições do que porque ela pode invadir ou porque não pode ser invadida, aliás. E nisso você vê jornais tomando partido por um lado e outros tomando partido de outro. Tem pessoas que apoiam o derramamento de sangue e tem pessoas que são totalmente contrárias ao derramamento de sangue. Da mesma maneira, como alguns acreditam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, outros entendem que Jesus é só um filósofo, um profeta ou qualquer coisa do tipo. Diante de um mundo onde impera o relativismo, um mundo onde é totalmente contrário a qualquer tipo de afirmação cristã, que existe uma verdade absoluta na qual nós cremos e pela qual nós devemos viver, nesse caos que nós nos encontramos atualmente, Deus forneceu o seu livro, as Escrituras que estão nas suas mãos, que são tidas como a palavra de Deus, para ser a voz que nós devemos ouvir, a verdade que devemos crer, contendo as posições e atitudes que nós devemos tomar para que as nossas vidas se adequem, se moldem e se encaixem neste livro. E diante da crescente desvalorização, diante da crescente sentimento de muitas pessoas que não dão mais crédito à palavra de Deus, que não dão mais o valor que a palavra de Deus tem, nós precisamos redescobrir essa palavra para que ela volte a ser o centro das nossas condutas nesta terra. O tema da minha mensagem, então, seria redescobrindo a palavra de Deus, baseado aqui no texto do rei Josias. Nós lemos aí, você vai deixar aberto, então, em 2 Reis, capítulo 22, e nós vamos estudar esse capítulo e partes do 23. Nós vemos aqui que a Bíblia começa aqui, no capítulo 22, está no meio dos reis. Nós já explicamos para vocês lá na igreja sobre os reis, que a maioria que foi rei do norte, do reino na Bíblia representado pela palavra Israel, foram reis maus. E o reino sul, representado na Bíblia pela palavra Judá, tiveram ali alguns reis bons, mas também muitos reis maus. E é dentro desse contexto que nós temos o capítulo 22. E aqui ele fala de um rei chamado Josias. Quem foi esse rei Josias? Para nós sabermos, porque eu vou usar o rei Josias como um exemplo para nós, das atitudes que ele teve diante da palavra de Deus, que são as que nós devemos ter também. Quem foi Josias? Josias, então, foi um rei do reino sul, do reino de Judá. Quem foi o avô de Josias? O avô de Josias foi Manassés, conhecido dentro da história dos reis de Israel como o pior rei de todos os reis que passaram pelo reino de Judá. 2 Reis 21:9 diz que Manassés de tal modo fez o povo de Israel errar, que fizeram eles pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés foi um rei tão ruim, que Deus, ao retratar a vida de Manassés, ele diz que Manassés fez com que Israel fosse comparada, ela fosse comparada por Deus como uma nação pior do que as nações ímpias que estavam à volta dela, ou do que as nações que Israel já tinha até derrotado em batalhas. Mas pela graça de Deus, Manassés se arrepende no final. Mas as suas maldades, a sua perversão, a idolatria e o culto a Baal que ele implantou dentro do povo, eles perduraram durante longos anos e passaram até para o seu filho. Seu filho, que foi o pai do nosso rei, que vamos estudar, do rei Josias, foi Amon. Ele teve 2 anos de reinado. E a Bíblia diz que ele andou nos pecados de Manassés. Serviu e adorou os ídolos que Manassés tinha servido e adorado. E que ele não se humilhou como Manassés que fez no final da sua vida. E no final ele foi assassinado por seus servos na sua própria casa. Diante desse contexto caótico que você tem um avô que é conhecido como o pior rei de Israel e de um pai que praticamente andou nos passos do seu avô, nasce Manassés, nasce Josias. E diante desse assassinato que aconteceu com seu pai Amon, Josias começa a reinar em Judá com apenas 8 anos de idade. É o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia diz que ele reinou durante 31 anos. Então ele teve um reino extenso, se comparado com os reis que foram anteriores a eles e aos posteriores a ele.
A Bíblia diz aqui que ele fez o que era reto, ou seja, ele teve uma vida que agradou a Deus, e que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Trilhou um caminho reto, não caindo nem na superstição e nem na idolatria, mas sendo temente a Deus. Vamos para o verso 3 agora. Verso 3 diz: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que se dirigem à obra e que têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. No seu 8º ano do reinado, com apenas 16 anos, Josias tem uma atitude de homem. Ele decide buscar a Deus. Óbvio que os reis de Israel, os reis que foram anteriores a ele, foram totalmente perversos e se afastaram completamente de Deus. Mas o rei que praticamente era modelo de todos era o rei Davi. E o rei Davi foi conhecido, apesar dos seus pecados, foi conhecido como um homem que amava a Deus, que amava a palavra de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Josias, então, certamente, por ter ouvido falar do rei Davi e daqueles que buscaram a Deus, até do seu avô, que no final da sua vida se arrependeu e obteve a misericórdia de Deus, decide com 16 anos de idade, você vai ver isso no 2 Crônicas, capítulo 34, que é a outra passagem que retrata também sobre a vida de Josias. Ele decide buscar a Deus. E eis aqui a primeira lição. Não tem muito a ver com o que eu vou pregar, mas eis a primeira lição para os jovens. Josias, com apenas 16 anos de idade, ele teve uma atitude de homem. Ele foi buscar a Deus. Com 8 anos, ele já era rei de Judá. E com 16 anos, ele começa a buscar a Deus, e a primeira atitude de Josias é começar a restaurar o culto ao Senhor. Do verso 3 ao verso 7, que eu comecei a ler para vocês, Josias aqui começa a dar ordens para que o templo de Deus fosse reparado. Por quê? A nação estava fundada em profunda idolatria. A profecia que foi lida aqui no início, de Jeremias capítulo 2, Jeremias inclusive foi um profeta que viveu nos tempos de Josias, que profetizou inclusive para Josias em determinadas ocasiões, que certamente deu conselhos para Josias. Jeremias, ele deu aquela profecia grave, drástica e terrível para a nação de Judá. Aquilo ali é voltado para a nação de Judá, para o reino sul. Ali Jeremias está falando dos pecados da nação, como ela estava afundada em idolatria. O templo de Deus já estava esquecido, sabe por quê? Porque eles já haviam estabelecido vários altares em toda a nação, que eram chamados os altos, onde eles cultuavam aos deuses estranhos, faziam culto a Baal. Já haviam ali prostitutas cultuais, homens se deitavam com essas mulheres, pensando que estavam adorando, obviamente, estavam adorando aí os seus deuses, os deuses pagãos. A nação então estava totalmente destruída e completamente afastada de Deus. Não é à toa que Jeremias proclama aquelas palavras drásticas e graves no capítulo 2, verso 32. E o meu povo se esqueceu de mim por dia sem conta, ou em outras traduções, por inumeráveis dias. No próprio capítulo 2, Jeremias também vai falar que o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, poços, rotos, quebrados, rachados, que não retêm água. O povo então havia deixado a Deus, deixado a sua palavra, deixado o culto a Deus. E nesse momento era um povo completamente idólatra. Você tem aí os anos anteriores até que Manassés, e os anos de Manassés, os anos de Amon, a nação já estava afundada na idolatria, na superstição, na prostituição,
e totalmente afastada de Deus. Então, Josias, inclinado certamente pelo Espírito Santo, começa a buscar a Deus e começa a reparar. Ele, nesses versos 3 ao 7, ele manda eles iniciarem a obra para repararem os estragos da casa de Deus, do templo, com a finalidade dele restaurar a adoração do povo de Judá, como eu disse a vocês, por conta dos longos períodos de idolatria dos reis passados. Então nós chegamos no verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. O verso 8 eu gostaria de pôr um tópico aqui, e o tópico eu gostaria de chamar as Escrituras esquecidas. A nação estava afundada na idolatria. Ela estava tão afundada na idolatria que é possível, pelo que o texto bíblico diz, que não se existiam mais pessoas que liam a palavra de Deus. Afinal, a maioria das leituras da época eram feitas no templo. Nem todos tinham cópias da lei, nem todos tinham acesso a isso. Aliás, era muito raro. Eram rolos enormes. E no meio dessa nação idólatra, o templo já esquecido, pensa, se ele está indo restaurar o templo, é porque ele estava tudo destruído. Já estava abandonado, as portas caídas. Já não tinha mais adoração a Deus. Quando eles começam a reparar o templo, o Ilquias aqui, que foi o responsável, né, e Safã, aliás, o escrivão Safã, está no meio daquela reforma, então ele acha o livro da lei. Ilquias, o sacerdote, então, durante a execução da reforma, acha o livro da lei do Senhor. A ordem que contém a ordem de Deus, a vontade de Deus. 2 Crônicas 34:14 diz: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. O livro da lei, então, estava perdido por um descuido, por negligência, jogado em canto por aqueles que não conhecem o seu valor e esquecido ali por causa do reinado de Manassés e de Amon. Quanto aos sacerdotes, profetas e quanto ao povo, Jeremias diz, em Jeremias capítulo 2, verso 8, os sacerdotes não me disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Essa é a realidade dos sacerdotes, dos profetas e do povo. Ele diz, os sacerdotes não perguntavam mais onde está o Senhor. Uma nação que foi se afastando pouco a pouco de Deus. E quanto aos reis imperava também o descaso. Deuteronômio 17, do 18 ao 20 diz, foi uma ordem de Deus dada a Moisés, para que ele proclamasse isso diante de todos os reis que Israel poderia ter no seu futuro. E essa ordem de Moisés dizia que todo o rei que se sentasse no trono para reinar o povo de Israel, ele deveria escrever para si uma cópia do livro da lei. E ele teria essa cópia com ele, e ele deveria ler essa cópia todos os dias da sua vida, para aprender a temer o Senhor, a fim de guardar todas as suas palavras e estatutos e para os cumprir. A ordem de Deus, então, era que cada rei que assumisse o trono, pegasse a lei e fizesse uma cópia. A cópia era uma maneira de Deus ensinar aos reis de decorarem essa lei. E a ordem de Deus para os reis era que todos os dias eles lessem a lei, para que os corações deles não se apartassem de Deus e eles temessem a Deus e cumprissem os seus mandamentos todos os dias. O modelo de um reinado para Deus, então, era um rei que tivesse a sua lei dentro do seu coração. E todos os casos que fossem trazidos a ele fossem julgados de forma espontânea, porque a lei habitava no seu coração, que ele meditava de dia e de noite. E essa lei, então, permeasse todo Israel, permeasse todos os julgamentos de Israel. Mas nesse momento, os reis já se afastaram dessa lei. Ela está esquecida. Como que você sabe que ela está esquecida? Porque nesse momento ela foi encontrada. Se ela foi encontrada é porque ela estava esquecida, abandonada. Eu diria, como assim, Ilquias? Você encontrou o livro da lei. Como assim? A lei de Deus, você quer me dizer então, Ilquias, que a lei de Deus estava perdida? Que a lei de Deus que representava a vontade de Deus estava perdida, estava deixada de lado. Aí você diz, você deve
às vezes no seu coração com nojo e asco, dizer, como que eles fizeram uma atrocidade dessa contra Deus? Como que eles tiveram a coragem de tomar uma atitude tão absurda dessa, com os mandamentos tão santos e tão sublimes que você tem aprendido aqui nesses dias? A lei havia sido perdida. O povo havia se afastado da vontade de Deus há muito tempo. E essa, sem dúvida nenhuma, é a razão do fracasso dessa nação. A vontade de Deus era desprezada. Os judeus, que eram conhecidos como o povo zeloso, agora se tornou um povo desleixado e irresponsável. O povo confiava tão somente nos reis, nos sacerdotes, nos profetas, e esses não proclamavam qualquer coisa que diz respeito à palavra e à lei de Deus. Era uma nação completamente afastada da palavra. Se você também é assim, não se engane, porque é uma probabilidade enorme dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos também serem assim. Você vê isso nos exemplos dos reis de Israel. Geralmente isso aqui é uma quebra de padrão pela vontade de Deus. Mas o padrão dentro dos reis de Israel é um rei ruim, que gera um filho ruim, que gera um neto ruim, e assim vai. Por isso que você tem reis que cometeram só atrocidades, foram se afastando pouco a pouco e deixando cada vez mais a palavra. Voltando no meu raciocínio, como eu disse, você deve pensar, mas como? Como que esse povo tem coragem de esquecer a lei de Deus? Em alguns lares, a palavra de Deus, e uns lares, inclusive das pessoas que estão sentadas aqui, nesse momento me ouvindo, a palavra de Deus também está esquecida. Em alguns lares, a palavra de Deus ela é só lembrada nos dias de culto, quando as pessoas se reúnem para cultuar a Deus e ali elas abrem a Bíblia. Em alguns lares, em algumas vidas, a palavra de Deus ela é só lembrada nos dias da Santa Ceia, que são aquelas pessoas que vão no culto somente no dia da ceia, no domingo de ceia. Em alguns lares, a palavra de Deus ela é somente lembrada nos dias de maiores dificuldades. Alguém perdeu o emprego, foi acometido de uma grave doença, perderam alguém da família, e de repente eles recorrem para a Bíblia, para encontrar algum consolo, alguma solução, algum tipo de resposta. Em alguns lares, ela é só lembrada no dia da visita do pastor, que ele vai na casa e a pessoa fala, lá, pastor, está ali a Bíblia, eu tenho ela aqui comigo. Em alguns lares, em algumas vidas, somente no discipulado, quando passa ali na sua casa um oficial para fazer uma visita, te dar um conselho, te instruir nos caminhos da fé. Onde ela está nos outros dias? Você a encontra? Qual foi a última vez que você parou para estudá-la e compreender o que Deus estava dizendo através dela? O mundo de hoje que nós temos é um mundo cheio de... Nós podemos dizer que o ser humano hoje ele é multitarefa, ele faz tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. E ele sempre está ocupado, você não vê ninguém parado. Ele sempre está correndo de um lado para o outro e essa é a maior realidade dos lares, inclusive cristãos. Ou pelo menos que se dizem cristãos. As pessoas não têm tempo. Elas mal têm tempo para comer ou para fazer qualquer outra coisa. Elas precisam de informação, precisam de entretenimento, precisam de mais pregações e muito mais. Livros teológicos, eu preciso muito disso, eu preciso de muito de pregação. Acaba uma pregação, ele já vai para casa, já começa a selecionar no YouTube qual que é a próxima. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, está lendo pregação, pregação, pregação. E você pergunta, qual foi a última vez que você meditou na Bíblia? A pessoa não sabe te dizer. Você conversa com ela, ela só proclama livros. Proclama frases de homens que ela ouviu. Proclama tratados teológicos. Proclama de tudo. Mas ela não consegue proclamar a palavra de Deus. Essa é uma realidade presente em nós. A palavra de Deus está esquecida. Está deixada de lado, como aconteceu com eles. Como então nós temos tempo para tudo e para todos e não temos tempo para falar com Deus? Ou para ver a verdade, a vontade de Deus revelada na sua palavra? Sem dúvida nenhuma, essa é a razão de muitos não terem seus corações transformados. A única maneira de mudar o nosso coração é pela palavra de Deus, Hebreus 4:12. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
A palavra de Deus é a única possibilidade de você ser liberto dos seus pecados. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. A palavra é a única maneira de nós sermos instruídos por Deus para nós caminharmos para a perfeição e para a maturidade. Versículo de abertura do evento, 2 Timóteo 4, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Maturidade cristã é o que esse texto está falando. Se tornar perfeito. Você nunca vai se tornar perfeito nessa terra, mas você vai caminhar buscando a perfeição, que essa é a vontade de Deus. A palavra então está esquecida. Mas o que acontece aqui? Pela graça de Deus, eles encontram a palavra. Vamos ler o versos 9 e o verso 10. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Versos 9 e versos 10 eu daria aqui como o título do tópico como redescobrindo as Escrituras. Eles acham então esse grande livro que nós temos proclamado em todos esses dias para vocês, temos falado, temos enfatizado, e você vai ver ainda, se pela graça Deus nos manter de pé, nós vamos ainda enfatizar esse livro pelo resto dos nossos dias, enquanto tiver vida e enquanto nossos corações pulsarem, tiverem sangue, nós proclamaremos essa palavra. Que livro é esse, meus irmãos? Simplesmente ele é a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus. Ele é o santo testemunho de Deus aos homens. Ele representa a revelação especial de Deus para nos direcionar para a salvação. A Bíblia simplesmente ela é a palavra de Deus, ou seja, cada vez que você abre esse livro, você está lidando com as palavras do próprio Deus dirigidas para você. Começa a se tornar um absurdo você deixar de ler, você esquecer, você só trazer ela no ambiente de culto, ou você não ter qualquer tipo de temor em relação a ela. Lê-la de qualquer jeito, observá-la de qualquer jeito, ou não ter nem tempo para meditá-la. Porque ela não representa as minhas palavras, as palavras da aliança do Calvário, elas não representam as palavras de Paulo, de Pedro, de João, de Mateus. Elas representam as palavras de Deus. Talvez a forma mais fácil de você entender o que a palavra de Deus é e o que quer dizer palavra de Deus, que se eu colocar a Bíblia aqui, como ela está aqui, e toda vez que você abrir a Bíblia, você vai lembrar disso que eu vou falar agora. É como se coloca uma cadeira na tua frente e abre a Bíblia. É como se o próprio Deus sentasse na tua frente e começasse a falar com você. Por isso que nós não corremos aqui atrás de profecias. Eu tenho 66 livros com todo tipo de instrução e recado de Deus. Purinho, meu irmão, sem interferência humana. Porque ele usou os homens ali para escrever a sua palavra de forma especial, como não usaria em outros tempos. Eu não preciso de profeta, eu não preciso de outras coisas. Aqui eu tenho a plena e total revelação de Deus. Nenhum livro teológico, nenhum tratado teológico, nunca, jamais, nenhum deles vai conseguir exprimir o conteúdo, a santidade, o poder de Deus como o próprio Deus está transmitindo a você. Nesse momento, os livros, eu sei que eles têm valor, inclusive eu estudo eles muito, inclusive. Mas eles nunca vão se comparar com o ouro. Isso aqui você sopra, sai ouro dele, brota ouro dele. É a palavra de Deus. Nós poderíamos encerrar o evento somente com isso. Você tem nas suas mãos a carta de Deus para você. Acabou. Fecha e vai embora. Você precisa mais do quê? Você está correndo atrás de profeta, de profecia, de revelação, de atrás de dom. Para quê? Você precisa do quê? O próprio Deus te deu todo o conteúdo dele aqui. Você tem aqui instruções para educar seus filhos, como você trabalha, como você ora, como você jejua, como você, inclusive até para plantar, ele te ensina. Como você planta. Te ensina de paciência, te ensina de mansidão, te ensina de domínio próprio, te ensina tudo. Não há nenhum conteúdo que a palavra de Deus não abranja. Astrologia você tem na Bíblia. A criação de todas as coisas que os cientistas até hoje debatem e tentam de todas as formas criar uma teoria, aqui eu tenho a plena revelação. Vocês vêm falar comigo e falam, olha,
eu não sei que vocês estão perdendo tempo. E Deus aqui, ó, e haja luz e houve luz. Acabou. Não preciso entender mais nada. Não precisa nem tratado científico. Está aqui tudo. Está aqui. Como o pastor Danilo bem eu disse, e eu vou enfatizar algumas coisas novamente do que ele disse, porque é nesse tópico redescobrindo as Escrituras. As pessoas não dão valor porque elas não sabem o que esse livro representa. São 66 livros. Toda a revelação de Deus. Deus deixou 66 livros para você. Pensa bem. Você não está recebendo uma carta, meu irmão, do presidente dos Estados Unidos, do John Biden. Você não está recebendo uma carta do Bolsonaro, para aqueles que gostam dele. Você não está recebendo uma carta de um grande estadista dos passados, um Winston Churchill. Você não está recebendo de um grande filósofo. Você não está recebendo de um grande sábio, como um Einstein, um grande cientista. Você não está recebendo uma carta desses homens. Você está recebendo uma carta do Criador de todas as coisas, que criou sua mente, que criou seu coração, que criou todas as coisas. Você quer mais o quê? Como o pastor Danilo bem disse, são mais de 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes. Você tem de um rei escrevendo a um pescador, de um primeiro-ministro a um boiadeiro como Amós, em estado, espíritos diferentes. Tem homens que escreveram a Bíblia em alegria, outros em desespero, outros em certeza, outros em períodos de dúvida. Você tem ela, e ela escrita inclusive num período de 15 séculos, mais de 1.500 anos aproximadamente, durou para que toda ela fosse concluída. Escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Em lugares desertos, em lugares diversos. Você teve homens como Moisés escrevendo ela no deserto. Você teve homens como Jeremias escrevendo ela na masmorra. Você teve homem como Daniel escrevendo ela num palácio. E você teve homens escrevendo ela em viagens, como Lucas, e em prisão, como Paulo. Você tem 3 continentes que abrangem toda ela, a Ásia, a África e a Europa. Você tem vários estilos literários. Você tem nela narrativa, histórica, profecia, cântico, poesia, biografia, parábola e vários outros. Você tem uma variedade, centenas de assuntos diversos e muitos polêmicos. Você tem aqui tratados sobre casamento, homossexualismo, adultério, falar a verdade ou mentir, criação de filhos e etc. Com um grau incrível de harmonia. Impossível esses homens falarem na mesma linha, com o mesmo raciocínio, com o mesmo sentido. Isso é impossível. Você pega a coleção dos grandes pensadores, dos grandes clássicos. Se eu não me engano, ela abrange 450 autores e ela pega um período de 27 séculos. Nos períodos ali de poucos anos, esses autores que são clássicos aí, você vai ter aí Dostoiévski, você vai ter aí Platão, você vai ter Aristóteles, todos eles divergem em assuntos mais básicos. Amor, cada um tem uma posição de amor. A Bíblia, o amor é um só. Casamento é um só. Homossexualismo é um só. Não tem variação. É um livro divino. E ela ainda trata de uma história única. 66 livros tratam somente de uma história. Deus redimindo os seres humanos. E dentre todas as pessoas mencionadas, o personagem principal é o único Deus vivo e verdadeiro que se fez conhecer por meio de Jesus Cristo. De capa a capa, a Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro dela. A lei fornece o alicerce para Cristo. Os livros históricos mostram a preparação para Cristo. As obras poéticas aspiram por Cristo. As profecias revelam a expectativa por Cristo. Os evangelhos registram a manifestação histórica de Cristo. Atos revela a divulgação de Cristo. As epístolas dão a interpretação da pessoa de Cristo. E Apocalipse encontra-se a consumação de todas as coisas em Cristo. A Bíblia é única. É um livro único na sua continuidade. Nenhum livro tem essa harmonia, como eu disse a vocês, ela foi continuando. Mesmo quando ela passou aí de períodos diferentes de escrita, é a única na continuidade. É a única na circulação. Estima-se em dados esses de 2015, foi onde eu mais encontrei, mais atual de 2015, que já foram vendidos 5 bilhões de cópias da Bíblia. O outro livro que mais vendeu depois da Bíblia é o livro de Dom Quixote, com míseras 500 milhões de cópias. 5 bilhões. A Bíblia também ela é singular na sua tradução. Hoje a Bíblia já tá traduzida com porções inteiras e porções do Novo Testamento e do Antigo para mais de 3.495 línguas. Ela está chegando quase no planeta inteiro. Ela também é única na sobrevivência.
reis. Olha, ela sobreviveu com o tempo, ela sobreviveu em períodos de perseguição e ela sofreu em períodos de intensa crítica. Filósofos, reis inteiros, governos inteiros se levantaram contra essa palavra e ela está intacta nas suas mãos. Ela é singular também nos seus ensinos. Nenhum outro livro tem um código de moralidade com tantos conselhos e com tanta perfeição quanto a palavra de Deus. Ela também é única na sua influência literária. Nenhum livro influenciou tanto as civilizações quanto a Bíblia. E nenhum livro também sofreu tanta influência na literatura. Nenhum outro livro é tão citado por outros livros quanto a Bíblia. Theodore Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, ele foi o primeiro presidente, a primeira pessoa dos Estados Unidos a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Que ele promoveu ele foi responsável por mediar uma guerra entre o Japão e a Rússia. Ele diz o seguinte: o conhecimento profundo da Bíblia vale mais do que uma educação universitária. E olha quem está falando. E nós, muitas vezes, agimos como os reis de Israel, deixando ela esquecida. Continuando, verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Esse tópico seria o temor diante das Escrituras, o temor que nós devemos ter diante das Escrituras. Safã, então, o escrivão, vai perante o rei Josias e lê as palavras do Senhor contidas no livro da lei. Ouvindo as palavras, Josias então é afrontado pela lei de Deus, ele e a nação, e como um sinal de muita humilhação e profunda tristeza, Josias rasga suas vestes, envergonhado pelo pecado e temendo a ira de Deus. Rasgar as vestes para o povo judeu é como se fosse rasgar o coração. É um sinal de profunda tristeza e humilhação. Josias, nesse momento, ele percebeu o quão distantes da vontade de Deus e tão próximos da sua ira eles estavam. Certamente, grande é o furor que se acendeu contra nós. Se for a palavra de Deus, como sem dúvida é, e se ele for fiel à sua palavra, como sem dúvida será, estaremos todos arruinados. Essas devem ter sido as palavras de Josias. O que você quer dizer com isso, pastor? Faz muito tempo que as pessoas não têm tido mais esse tipo de reação diante das Escrituras. As pessoas não conseguem mais ler a palavra de Deus e ter esse tipo de reação. Josias estava lá, o rei. Repare bem no que aconteceu. Josias começa a buscar a Deus, começa a reparar o templo, fazer tudo correto aos olhos de Deus. Acha-se o livro da lei. Muitos desconfiam que esse livro, a porção que foi encontrada seja de Deuteronômio, as partes das bênçãos e das maldições. Eles chegam diante então ali, que aqui foi o escrivão Safã, chega diante do rei: meu senhor, nós encontramos no livro da lei. E o rei: por favor, leia o livro. Ele abre então o livro, o rolo, e ele começa a ler. Na hora que ele começa a ler, Josias, ele é o rei, gente. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é um moribundo, ele é o rei, ele é o maioral em toda a nação. Quando ele ouve as palavras, ele rasga as suas vestes. É tomado de profundo desespero, porque ele entendia que a nação e ele estavam perdidos diante das palavras de Deus. As pessoas hoje leem sobre adultério e estão, ao mesmo tempo, mandando mensagem para o amante no celular enquanto estão lendo sobre adultério. As pessoas leem sobre o estado miserável dos filhos quando não têm a capacidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não há mais esse tipo de temor diante das Escrituras. Se elas são as palavras de Deus, se você está lendo sobre as palavras de Deus, por que você ainda tem coragem de sonegar imposto na sua empresa? Sendo que Deus abomina essas questões da sua palavra. Você não tem o mesmo temor que Josias.
Josué é tomado de desespero. Quando começam a ler, peraí, como assim? A nação corre perigo. A nação corre perigo, nós vamos ser consumidos pela ira de Deus. As pessoas acham hoje que Deus do Antigo Testamento e do Novo é diferente. O mesmo Deus, eu não quero te amedrontar com isso, eu quero te causar temor, mas o mesmo Deus que matou Uzias por catar na arca indevidamente, porque ela estava sendo carregada de forma indevida, é o mesmo Deus que proclama as palavras para você. É o mesmo Deus que escreveu cada um, que inspirou homens para escrever cada um desses livros aqui. Isso deve nos fazer o seguinte, peraí, se a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão no reino do céu, por que que eu ainda tenho coragem de cair na mentira? Por quê? Por que que eu ainda flerto com a mentira se a Bíblia está me dizendo que eu vou para o inferno? Agora o juízo de Deus muitas vezes, agora não é instantâneo, ele não cai na hora. Ele vai cair quando você estiver morto e não haver mais chance de você mudar de posição. Por que que nós hoje ainda temos essa coragem de enfrentar Deus todos os dias, quando você conduz a sua vida ímpia, mesmo sendo alertado constantemente por Deus? Todos os dias, você está dando tapa na cara de Deus, dizendo assim, eu não estou nem aí com o que o Senhor está dizendo. Quando você faz o que você quer e tudo em desacordo com a palavra de Deus. Infelizmente, meu irmão, quer isso seja bom para você ou ruim, dependendo o que isso vai ocasionar no seu coração. Um dia, você vai estar diante do justo juiz. Lá, meu irmão, não tem Putin, não tem Biden, não tem Hitler, não tem qualquer tipo de orgulho em maior nível que for. Se você for um adolescente que está aí se lixando por o que eu estou dizendo, nesse dia, meu irmão, não é você que vai quebrar o joelho, não é você que vai dobrar, não. Ele vai quebrar a rótula do seu joelho se você se dobrar. Ele não permite ninguém de pé diante dele. É esse tipo de temor que Josias teve na hora que começou a abrir o rolo e começou a proclamar as palavras. Certamente o coração dele começou a tremer e ele rasgou. Meu Deus! A nossa nação vai ser consumida pela ira de Deus. É assim que você deveria ler quando você está lendo aqui, quando a Bíblia fala de mentira, quando a Bíblia fala de prostituição, quando a Bíblia fala de vestimenta sensual. É assim, é esse temor que você deveria ter. Se eu estou resistindo, eu estou debaixo da ira de Deus. O arco dele está entesado contra mim. E ai de mim se eu não mudar. Qual que é o meu destino no final se eu não mudar? Se você não mudar, meu irmão, não é você, não vai ser eu que você vai enfrentar. Vai ser o Deus Todo-Poderoso. Com ele não tem conversa, meu irmão. Com o sopro, ele consome essa terra inteira. Ele não precisa das bombas, não, com o sopro. Ele faz... Acabou a terra. Acabou. Você quer ver como isso é um padrão nas Escrituras sobre os homens de Deus? E deveria ser para nós. Isso deveria ser assim. Você está aqui, lendo, supor que naquele dia você cometeu uma mentira. Estava lá no seu trabalho, seu patrão falou, pode falar aí que hoje eu viajei para tal país, que eu não vou atender ninguém, ele está lá do teu lado. E você atende o telefone e fala, meu patrão está aqui, ele foi para outro país. Aí à noite, você vai no seu período devocional. Você cata, vai ler Apocalipse. Aquele que ama e pratica a mentira não entrará na Jerusalém celestial. Fui eu que fiz isso aqui. Fui eu que cometi essa transgressão contra o Senhor. O que será de mim diante dessas profundas palavras? Foi assim que Neemias se encontrou. Em Neemias 1:4, quando é proclamada para ele, quando ele viu ali, ele lamenta e chora por alguns dias, ele esteve jejuando, quando ele soube dos que estavam no cativeiro, dos muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas, em Neemias 1:7 ele diz, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés.
É Esdras que, quando percebeu que o povo estava casando com mulheres de outras nações, a Bíblia diz que ele rasga as vestes e arranca os cabelos da cabeça e da barba. Que ele diz em Esdras 9, do 1 ao 4, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, a nossa culpa tem crescido até os céus. É Isaías tendo profunda convicção do seu pecado e de uma nação ter a visão de Deus. Quando ele tem uma visão de Deus em Isaías 6, do 1 ao 5. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A nossa indiferença se deve ao fato de nós não estarmos mais consultando as Escrituras. Porque nós não sabemos mais qual é a pena para o nosso pecado. Você deveria reagir como esses homens. A leitura da lei, da vontade de Deus, expôs todos os erros deles. Quanto a nós, ela expõe os erros do nosso casamento, os erros do namoro, os erros do emprego, da faculdade, da escola, da educação dos filhos, do marido, da esposa, do relacionamento com Deus, do olho, da boca, do ouvido, da mente, do coração. Salmo 119, 4, que foi proclamado aqui hoje de manhã. O salmista diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Não é mais ou menos, não é a tua posição, não é o teu relativismo, é à risca. Se a Bíblia diz, não mente, eu dou a minha vida, mas não minto. Se a Bíblia diz em Hebreus 4, diz, 4:12, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que é isso? Eu dou a minha vida, mas eu não transgrido contra o meu Senhor. É isso. É tão nojento, meu irmão, quando alguém que está dentro da igreja, quando eu pego algum jovem, algum adolescente, dizendo assim, não tem ninguém aqui na igreja para eu namorar, que eu vou lá no mundo. Vai aprender o jugo desigual. Vai afrontar o Senhor de toda a terra. Vai levar uma vida apartada dele. Mas não se esqueça, no último dia, ele vai lembrar muito bem da tua escolha. Muito bem. Como nós temos cumprido no nosso casamento, a Bíblia diz para as mulheres da submissão bíblica ao seu marido. E muitas mulheres insistem em achar que a Bíblia é machista ou insistem em não concordar com essa posição, sendo que Deus já fala na sua palavra que a autoridade dentro da sua casa é o seu marido, ele é o representante de Deus ali. E nós afrontamos esse mandamento como se não tivesse nenhum tipo de problema. Da mesma maneira, os maridos, que têm que dar vida pela sua esposa, tratar ela como vaso mais frágil, cuidado com as palavras, cuidado como você toca, cuidado como você fala com a sua esposa. Colossenses 3, 1 Coríntios 7, Romanos 7, Efésios 5, todos esses textos falando sobre o casamento. E como você reage diante desses textos? Você deveria chorar. Você deveria jejuar todos os dias, orar todos os dias e pensando assim, Deus, é esse o modelo. Porque eu insisto em afrontar o Senhor. Você não está afrontando a igreja, você não está afrontando uma posição teológica, você está afrontando Deus. Porque se é a palavra de Deus, você está afrontando o próprio Deus. Como está a minha vida e a sua vida diante de Deus? Estamos nos conformando à sua vontade? Josias então pede para que se consultem a Deus por ele e pelo povo. Que Deus quer de nós? Como aplacar a sua ira? Eles foram até uma profetisa chamada Ulda. Nós não precisamos de profecia, como eu disse a vocês. Nós temos 66 livros que revelam completamente a vontade de Deus para cada aspecto das nossas vidas. 100% da vontade de Deus está nas Escrituras. E nós, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter mesmo essa mesma atitude de Josias. O temor quanto ao cumprimento e o temor quanto à lei. O temor quanto ao cumprimento, eu disse para vocês, é essa reação, essa reverência quando eu ler o texto, ao ponto de eu chorar, de falar, Deus, eu não aguento mais ser assim. Se a tua palavra me pede para ser esse homem, eu não aguento mais ser esse homem iracundo, irado, que trata mal minha esposa, que não ama minha esposa, que não cuida dos meus filhos como o Senhor me pede. É chorar diante do texto bíblico.
Agora existe o temor também ao ler a palavra. Temor ao ler a palavra, o que é? Como eu disse a você, quando você abre a Bíblia, é uma cadeira vazia. É como se Deus estivesse sentado ali. E Ele vai falar com você nesse momento. Nesse momento, então, por favor, não esteja comendo nesse momento. Você está falando com Deus. Você está ouvindo a sua voz. Não é para você estar bebendo nada nesse momento. Não é para você estar comendo nada. Não é para estar com a televisão ligada. Não é para estar com o celular ligado. Se você, por um acaso, tem o costume de ler a Bíblia no celular, que eu acho bem difícil, porque você não consegue nem anotar. Se você tem ela no celular, quando você for ler, você tem que desligar todas as redes, porque esse momento é de seu e de Deus, e de mais ninguém. Nesse momento, o marido deve falar para a esposa, cuida dos filhos, que é o meu momento com Deus, e, da mesma maneira, a esposa com relação ao seu marido. Bem, por favor, fique com os filhos, nesse momento eu preciso meditar nas Escrituras. É o momento de eu concentrar, é um momento de temor, afinal eu vou ouvir a palavra de Deus. Muitos não entendem porque tratam a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia, reparem algo que a Bíblia fala, a Bíblia não é para ser lida. Não há palavra na Bíblia que manda nos ler a Bíblia, mas a Bíblia deve ser meditada. Não é para ler, é para meditar. Ler, você lê revista, ler, você lê livro. A Bíblia você não lê, você medita. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O que é meditar, pastor? Meditar é ponderar, pensar seriamente, considerar as informações que você acabou de obter. Meditar é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. É você pegar um texto e entender o que Deus quer falar comigo nesse texto. E eu medito naquele texto. Poxa, aquele texto está falando para eu ter temor com as Escrituras. Eu estou trabalhando, eu estou meditando de dia naquele texto. À noite, onde vou dormir, ou na hora da minha oração, eu estou meditando no que a Bíblia falou comigo naquele dia. No que Deus, aliás, falou comigo naquele dia. Temor para ler. Como o povo de Deus carece disso. Versos 14 ao 17. Voltando, pois, Jeremias de Tofete... Não, peraí. Fui para Jeremias aqui. Acho que Deus está querendo mudar aqui. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda. Lembra que Josias pediu para eles verem, eles querem saber agora a vontade de Deus. Eles querem consultar o que Deus tem para falar com eles. Foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Como eu disse a vocês, a reação de Josias é: vamos consultar a Deus nesse exato momento, o que nós devemos fazer. É assim a nossa reação. Nós devemos fazer da mesma maneira. Eu estou tendo dúvida no meu casamento, vou consultar a Deus o que eu devo fazer no meu casamento, o que eu devo fazer com os meus filhos, o que eu devo fazer com a minha empresa, o que eu devo fazer no meu dia a dia, o que eu devo fazer com essa amizade que tem corrompido meu coração, que tem me feito ficar cada vez mais aproximado do mundo. O que eu tenho que fazer com essas coisas? A Bíblia te dá resposta para todas essas coisas. Como ele consultou para saber o que deveria fazer, nós também devemos consultar o que nós devemos fazer. E o verso 14 ao verso 17, a profecia de Deus, o que Deus vem, ele proclama para o povo. E aqui o tópico chamaria a consequência do descaso para com as Escrituras. O povo havia esquecido da lei. O povo já não estava mais nem aí. Era como muitas vezes aquele que deixa de lado, só vai à igreja de vez em quando, só se participa
da Bíblia com esses eventos. É o povo da Escritura esquecida. O que vai acontecer com esse povo agora? A profetisa não mede as suas palavras, porque ela não vem dela, vem do próprio Deus. O povo vai ser castigado. Não importa o que eles façam, eles vão ser castigados. Eles vão sofrer um cativeiro babilônico que vai durar 70 anos de escravidão dentro da Babilônia. Quando a nação aqui for cercada, eles vão ser tomados por fome, eles vão ser tomados por sede, porque o exército da Babilônia vai ficar em volta deles. E vai chegar um momento ali dentro que eles vão começar a matar um ao outro e comer cada um ao outro para ter comida. De tão grave que é a ira de Deus nesse momento. Você está entendendo como nós não temos consciência, muitas vezes, de quem nós estamos lidando? Da seriedade das nossas atitudes. Deus falou aqui, chega. Pode dizer para o rei que mandou me consultar, que eu não vou deixar a minha ira ser aplacada. Ela vai ser aplicada. Não importa o que o povo faz. E o interessante é o verso 17, porque o verso 17 diz que, visto que me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para me provocarem a ira. Sabe por que ele está falando que deixaram? Porque esse povo um dia teve com Deus. Não teve de todo o coração, não teve na sua plenitude, mas esteve com Deus. Ouviu a palavra de Deus, conhecia o que era Deus, não na sua plenitude, mas conhecia. E eles deixaram. Eles abandonaram. Conheciam antes, mas o abandono ocasionou o endurecimento e o completo afastamento de Deus. Quais serão então as consequências do abandono das Escrituras? Nada mais é o abandono das Escrituras que o abandono das ordens de Deus, do conselho de Deus sobre as nossas vidas. Qual vai ser, meu irmão, consequência de você lidar com o seu casamento da maneira como você quer, sem consultar as Escrituras? Qual vai ser a consequência de você lidar no seu serviço, na sua empresa, da maneira como você quer, se não for como as Escrituras? Qual vai ser a consequência dos seus filhos, sobre os filhos, sobre todas as áreas da sua vida, quando você não lida como as Escrituras dizem? Eu vou te responder isso, se você tem com dúvida. Não é só destruição. Não é só destruição, não é só estar apartado da vontade de Deus, não é só isso não. Sendo que isso já é muito grave. Quando eu deixo o conselho de Deus, eu tenho que tomar conselho de alguém. Quando eu deixo a vontade de Deus, eu tenho que tomar a vontade de alguém. Se você deixa de fazer o que Deus quer que você faça nesse mundo, você vai fazer o que quem quer que você faça. Se você não faz a vontade de Deus, você vai fazer a vontade de quem então? Eu te respondo, Satanás. Quando eu abandono as Escrituras, eu faço tudo segundo o mundo. Ou seja, eu ajo segundo o príncipe deste mundo, que é Satanás. Efésios 2:2 diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo. A consequência do descaso para com as Escrituras, ou seja, se eu não conduzo o meu casamento como a Bíblia diz, como Deus diz para conduzir, eu estou conduzindo então como o diabo diz para eu conduzir. Não tem meio termo. Ou eu conduzo como Deus quer, ou eu conduzo como o diabo quer. Que é tudo, qualquer coisa que for fora da vontade de Deus, é vontade do diabo, porque ele é o príncipe desse mundo. Ele coordena. Todo o costume mundano, toda a implicância mundana, toda a moda mundana, toda a atitude mundana, toda a palavra mundana, ela vem nem de nenhuma outra pessoa, senão do próprio diabo. E a consequência para eles aqui era essa. Além do juízo de Deus que eles sofreriam, eles também estavam andando segundo o diabo. Versos 18 ao 20. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que eu te falei contra este lugar e contra os seus moradores, e que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei esta resposta. O tópico aqui seria a consequência
do zelo para com as Escrituras, do cuidado, do temor para com as Escrituras. A resposta de Deus para o povo foi: vocês vão sofrer 70 anos de cativeiro, vocês vão ficar escravos durante 70 anos. E vocês estão agindo conforme o diabo, a vontade do diabo. A consequência para Josias, o rei, que se humilhou. A Bíblia diz aqui também que ele se enterneceu. A palavra enterneceu, ela dá a ideia de obediência e submissão. Ele obedeceu e se submeteu à palavra de Deus. Ele tem uma consequência totalmente diferente. Deus diz para ele: Josias, eu me agrado da sua posição. Eu me agrado da maneira como você lidou com a minha palavra. Você chorou, você se humilhou, você se submeteu e obedeceu à minha palavra. Josias, você não faz parte daquelas mulheres que contestam o meu mandamento e agem segundo o seu próprio conselho dentro do seu casamento. Josias, você não faz parte dos homens que conduzem o seu casamento e tratam a sua esposa como uma qualquer, sem observar qualquer questão da minha palavra. Josias, você não faz parte daqueles que conduzem a sua empresa sem qualquer tipo de princípio bíblico e conduzem ela simplesmente para dar lucro, porque eles querem ganhar dinheiro, querem conquistar o mundo e querem conquistar a terra. Josias, você faz parte dos meus servos. Os meus servos, quando eles ouvem a minha voz, eles conhecem a minha voz. Os meus servos, quando eles ouvem a minha voz, eles se quebrantam. Eles choram quando eles lidam com o pecado. Eles se enternecem, eles se submetem e obedecem à minha voz quando eu os advirto por meio da minha palavra. Josias então vai ser poupado. Ele morrerá em paz, antes do juízo de Deus que viria sobre o povo de Judá. Eles iam ficar 70 anos escravos. Josias, Deus falou: não, Josias, com você não vai ser a mesma coisa, porque você agiu diferente, porque você lidava com a minha palavra de forma diferente. Para você, Josias, eu vou fazer você morrer em paz. Eu vou fazer você morrer antes de toda essa destruição que vai acontecer sobre a nação de Judá. E você vai ser levado à minha presença. Josias, ele recebeu as impressões da palavra de Deus, tremeu com ela e se submeteu a ela. Ele foi extremamente afligido pela desonra feita a Deus, pelos pecados dos seus pais e do seu povo. Matthew Henry, um puritano, diz algo fantástico, que é uma frase que você deve marcar para o resto dos seus dias. Ele fala o seguinte: Deus distinguirá aqueles que se distinguem. Deixa eu deixar isso em palavras bem claras. Deus vai tornar distintos aqueles que no meio do povo dele são distintos. Deus distinguirá aqueles que se distinguem. O que é isso? Se tornarão distintos diante de Deus aqueles que conduzem o seu relacionamento conforme a sua palavra. São distintos diante de Deus dentro do seu povo. Sabe por quê? Porque aqui tem uma massa. É a igreja do Deus vivo. Só que a Bíblia diz, e ela fala isso de forma muito clara e límpida, não precisa nem interpretação. Dentro da igreja tem joio e tem trigo. Tem pessoas que estão sentadas aqui, que não vão estar conosco no último dia. Que não vão estar dentro desses distintos aqui. Como que faz para ter essa distinção? Às vezes você vai enganar a mim, você vai enganar muitas outras pessoas. Vai ser batizado, pode até ter cargo dentro da igreja, mas vai chegar no último dia. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você era distinto. O distinto, ele não aparece só aqui no ambiente da igreja, não. Ele não aparece só aqui no momento da comunhão, não. Você vê ele principalmente lá na casa dele. Ele lidando com a esposa dele. Você vê ele lá na empresa dele, onde não tem nem crente lá. Você vê lá como ele lida lá. Isso é distinto. É aquele que é submisso à palavra de Deus. Aquele que toma cuidado com o que olha, porque ele sabe que a Bíblia diz que não autoriza ele a olhar qualquer coisa. Toma cuidado com o que ele fala, porque ele sabe que a Bíblia não autoriza ele a falar qualquer coisa. Ele toma cuidado com cada passo da vida dele, porque ele está dentro do Salmo 119:4. Ele quer cumprir os mandamentos à risca, exatamente como Deus ordenou ele cumprir. Esses distintos terão casamentos, os filhos e os trabalhos, o relacionamento com Deus, os relacionamentos com os homens, todos esses aspectos conforme a vontade e o conselho de Deus.
E sabe o que é isso? Nada mais é do que viver para a glória de Deus. Nós dizemos tantas vezes aqui, viva para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus, meu irmão? É muito simples. Viver para a glória de Deus é viver fazendo a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Simples, não tem nada de mágico nisso. É viver segundo as Escrituras. Você quer um casamento que glorifica a Deus? É o marido que ora todos os dias e consulta aqui, como eu trato a minha esposa? É o pai que está temeroso, porque ele está lidando com um ímpio, um filho do diabo na sua frente, que é o seu filho, que não se converteu ainda, o coração está corrompido. É o pai que todos os dias está ali, que tem que lidar com o seu filho, e ele olha na Escritura, como eu devo levar o meu filho para os caminhos da salvação? Como eu serei um instrumento nas mãos de Deus para ordenar ele, para ensiná-lo como ele deve caminhar nessa terra? É esse pai. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. Caminhando aqui para o fim. Eu não vou ler tudo, mas do capítulo 23, do verso 1 ao verso 20, você vai ver uma vida de Josias que ele viveu para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele, depois que descobriu esse livro da lei, ele leu a lei diante de todo o povo de Israel. Ele chamou todo o povo, fez uma assembleia praticamente, chamou todo mundo, leu a lei inteira. Detalhe, a lei inteira naquela época era o Pentateuco, 5 primeiros livros. Ele leu de Gênesis a Deuteronômio para que todo o povo de Israel ouvisse. Ele fez uma aliança com Deus para que todo o povo seguisse, guardasse os mandamentos de todo o coração, alma, cumprindo as palavras da aliança de Deus. Ele destruiu as imagens e os locais de adoração pagã. Destruiu as casas de prostituição cultual, aboliu a prática de queimar os filhos como sacrifício a Moloque. Naquela época tinha até essa prática. Os homens e as mulheres na idolatria pegavam seus filhos, é um absurdo, mas você vê o nível de cegueira que chega uma pessoa que começa a se apartar de Deus e das Escrituras. Eles chegavam ao ponto de levarem os seus filhos para serem queimados ao Deus Moloque. Pensa bem nisso. Tem um filho ali, eu pegar meu filhinho, Israel, e eu sou um idólatra, e para agradar o Deus Moloque, eu colocar ele dentro de uma fogueira e ver ele morrendo queimado vivo. É o que eles faziam. O impacto da vida de Josias, que foi um homem submisso à palavra de Deus, foi tão grande, que até isso foi abolido no meio da prática do povo de Judá. E ele restabeleceu a celebração da Páscoa, que era uma memória da libertação do povo de Israel para o Egito, que era uma festa que Deus pedia para que eles observassem. E olha, isso aqui não adianta, é uma vida distinta. 2 Crônicas 35, 18 diz: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Essa Páscoa foi diferente das outras. Ali havia temor, havia reverência. Toda a lei de Deus foi lida, e ele conseguiu reunir todo o Judá para que a lei fosse proclamada e para que eles lembrassem daquele momento sublime que foi a libertação deles do Egito. E o último tópico aqui, capítulo 23, vamos ler do versos 24 e 25. Porém o povo da terra, aliás, eu estou no 21, 23, 24 e 25. Aboliu também Josias, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Deus distingue aqueles que se distinguem. Dentre todos os reis de Israel, Josias foi um rei distinto. O último tópico meu aqui seria uma vida devotada às Escrituras, uma vida dedicada às Escrituras. Josias, ele fez com que os outros servissem a Deus. A palavra, a lei foi lida e colocada como regra para todos.
a consequência, sabe qual é? Enquanto Josias viveu, a Bíblia diz que o povo não se desviou do Senhor. E sabe como Josias foi visto por Deus? É o 25. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Coração, alma e forças aqui é uma expressão que representa um todo. Representa a devoção absoluta de Josias em servir ao Senhor de acordo com a lei. Quando Josias foi morto, ele foi assassinado numa batalha. O profeta Jeremias lamentou a morte dele. Jeremias compõe uma lamentação sobre o rei Josias. Até o profeta Jeremias, que é conhecido pelas suas lágrimas e pelas suas profecias duras, chorou pela morte desse rei. E não houve a minha esperança, nossa esperança com um acampamento como esse, com as palavras que nós temos trazido a cada um de vocês, é que aconteça como Josias. Deus diga dentre as pessoas do nosso meio, diz assim, e não houve um pintor como o João, que serviu a Deus de todo o seu coração, alma e forças, e amava os seus mandamentos e o guardava de todo o coração. E não houve um empresário, não houve um lojista, e não houve uma professora que servisse a Deus de todo o seu coração, alma e mandamentos, e guardava os seus mandamentos. E não houve dentro do nosso meio uma dona de casa, que no meio da sua rotina de lar, amava a Deus de todo o seu ser e coração, e tomava cuidado como falava com os filhos, como cuidava da sua casa, porque o único objetivo dela era engrandecer e glorificar a Deus. Nosso objetivo, irmão, é que vocês, cada um de vocês, sejam distintos. Nós não queremos que vocês sejam marcados como pessoas que vão ganhar muito dinheiro nessa terra. Eu não quero que o teu nome esteja escrito na história por uma grande invenção que você fez. Não é isso. Nós queremos que vocês sejam homens e mulheres distintos diante de Deus. Eu quero que a sua empresa vá bem, sim, mas que, sobretudo, quando Deus olha para dentro da tua empresa, Ele vê que os papéis estão todos corretos. Que os impostos, mesmo que você esteja ganhando menos, mesmo que você esteja vendendo seu carro, vender as suas propriedades, estão todos corretos. Você anda conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você o teme de todo o coração, alma e forças. Nós precisamos ser esse povo. Tudo que está acontecendo à nossa volta, meus irmãos, são sinais cada vez mais claros do que o nosso rei está voltando. O nosso rei não vai vir para buscar um povo qualquer. Ele vai vir para buscar um povo distinto. Ele vai vir para buscar um povo que teme o seu livro, que guarda o seu mandamento todos os dias. Que toma muito cuidado com os passos, com o que fala, com o que vê, com o que ouve. Que sobretudo eles querem viver para a glória de Deus. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.